Que alegria poder estar aqui com você. E hoje nós vamos bater um papo sobre a nossa criança interior. Você sabia que existe essa criança interior aí dentro de você? E ela está mais viva do que você imagina e pode sim estar interferindo na sua vida adulta. Com certeza ela está. Conforme eu vou falando com você, você vai percebendo como isso faz sentido e como é libertador entendermos sobre isso. Então fica comigo até o final. Eu estava morrendo de saudade dos nossos encontros de quinta-feira à noite, porque esse é um encontro oficial para nós estarmos juntas. E eu não quero falar sozinha, eu quero que você fale comigo também. Quero dar boa noite para você que está entrando aqui comigo. Deixa eu te conhecer, manda um oi aí para mim. Fala de qual cidade você está. Porque a maravilha da internet é isso, né? Nos conectar em diversos lugares do mundo, do país, em diversas cidades. Porque eu estou aqui na minha cidade e você talvez a quilômetros de distância, mas nós podemos estar aqui, ó, fazendo uma troca, porque isso aqui é uma troca. Você me ensina e eu te ensino, e assim juntas nós formamos uma grande comunidade de mulheres que levantam outras mulheres. Porque sim, a maternidade não veio anular quem você é, ela não vem para fazer você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, muito pelo contrário, ela traz um novo sentido. Ela é um portal de cura. Os filhos vêm na nossa vida e nos dá aquela sensação e sentimento de bagunçar tudo, né? Mas eu tenho falado aqui na minha comunidade, com essas mulheres, para as damas, que quando as coisas estão fora do lugar, é porque é necessário colocá-las no lugar. Parece óbvio, né? Mas sabe quando você vai fazer aquela faxina na sua casa e você tira tudo do lugar? Você arrasta móvel, tira guarda-roupa, cama, você quer limpar tudo. Dá uma sensação de bagunça, não dá? Dá aquela primeira impressão que tá tudo bagunçado. Então quando você tá com esse sentimento de que tá tudo fora do lugar, tá tudo bagunçado na minha vida, é porque as coisas estão indo para o seu lugar. Vai depender de como você se posiciona, vai depender de você alinhar o seu olhar, tomar as decisões certas e aí sim as coisas vão começar a ir para o lugar e você vai ter uma sensação de que a sua vida começa a fazer sentido. Boa noite, deixa eu ver vocês que estão falando comigo. Ai, que alegria! Sardeiro de L, boa noite. Manuela Papisa, boa noite. Olha, a Neuci Oliveira está falando de Cesarina, no Goiás. Seja bem-vinda, é a primeira vez aqui? Quem está aqui pela primeira vez? Ó, de Cotegipe, aqui pertinho, onde eu estou em Barreiras, Bahia. Quem está aqui nesse encontro pela primeira vez? Gente, toda quinta-feira tem live. Toda quinta-feira você tem um encontro aqui comigo, onde a gente bate um papo, onde a gente conversa. Oi, Carrie, boa noite, que bom ter você aqui. Onde a gente bate um papo incrível, onde eu aprendo com vocês, onde eu venho aqui ensinar vocês, trazer tudo aquilo que eu vivi, que eu vivo, todo o conhecimento que eu adquiri e apliquei na prática e transformei a minha relação comigo mesma, a minha relação no casamento e a minha relação com os filhos. Porque existem muitos conceitos sociais, existem muitas crenças que permeiam a nossa cabeça, que permeiam a nossa vida, que fazem os nossos dias ficarem bem pesados. E a gente só consegue romper isso assim, ó, conversando, tomando consciência, alinhando, se deparando com o conhecimento que é libertador. E toda quinta-feira eu venho aqui e entrego algo para você. Tem live sobre o sono, sobre como levar a criança a dormir, já falei sobre a birra, já falei sobre a criança de 1 ano, já falei sobre será que a responsabilidade da educação dos filhos é só da mãe? Já falei sobre, que mais, gente? Rotina, sobre a chegada das aulas.
Já falei sobre a criança interior, já fiz uma live sobre isso e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Temos muita coisa para abordar e eu estou muito feliz em você estar aqui comigo. Oi, Paula! Olha, Sardeiro de Ela é a primeira vez, então seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo. O que vocês sabem sobre a criança interior? Você já ouviu falar sobre a criança interior? Coloca aí no chat. Já ouvi? Sim? Não? Nunca ouvi falar nada. Primeira vez que eu ouço isso. Ó, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é dizer para você se conectar comigo agora. Eu sei como funciona a cabeça da mulher, eu sei como funciona a sua cabeça, porque provavelmente ela é igual à minha. Então, eu quero que agora você se conecte comigo em presença de espírito, alma, corpo e espírito. Eu sei que você tem preocupações com as crianças, com o trabalho, com a casa, com o marido. Eu sei que você está pensando em coisas do que você vai fazer amanhã, semana que vem. Você já está tensa com isso, porque você já está com o sentimento de que não vai dar conta. Me diz se isso não é verdade. Você já está com o sentimento de que não vai dar conta. E aí já está se sentindo agitada. Isso piora os nossos dias e nos deixa muito estressados. Então a primeira coisa que eu quero fazer com você é te pedir, se conecta comigo agora. Respira assim comigo, ó. Com os olhos fechados. Fecha os olhos, senta. E respira comigo 3 vezes. E aí você fala, eu deixo ir agora o pensamento da preocupação, eu deixo ir o que eu tenho que fazer amanhã, eu deixo ir toda a angústia, toda a palavra de que eu não vou dar conta, de que eu tô cansada. Eu deixo ir. E eu me conecto agora com esse momento. Eu quero que você viva o agora. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu sou mulher e mãe como você. Eu sei que a sua mente pode estar acelerada. Então, respira, se conecta comigo e se entrega aqui. Combinado? Respiraram aí? Todo mundo respirou? Sentiu mais paz no coração? Não abre outras janelas, não é hora de passear agora no Instagram, nem responder o WhatsApp. Você só vai ficar um tempinho aqui comigo. Vai valer a pena. Que a gente possa, a cada dia, aprender a fazer uma coisa de cada vez. Quando você terminar esse encontro comigo, você faz outra coisa. Se entrega agora. Você tá aqui comigo? Diz sim aí nos comentários. Manda os coraçõezinhos subir. Que eu quero você aqui participando comigo. E falando nisso, oi Joana! Falando nisso, vamos compartilhar essa live? Clica nesse aviãozinho aí do lado e você vai chamar aquela amiga, mãe especial que você ama muito, que você a quer muito bem. E aí você vai mandar essa live para ela. Porque sim, essa live vai fazer toda a diferença para ela. Acredite, de verdade. Não é conversa minha. Ai, ai. Mandei, ó. Mandei para os últimos 5 que estavam aqui no meu direct. Você já convidou as suas amigas? É assim a nossa vida. Quando a gente contribui com a vida do outro, é que a gente se sente útil e feliz, né? Então você pode estar contribuindo com a vida de alguém. Voltei. Gente, vamos lá. Simone, o que é a criança interior ferida? O que é essa criança interior? Que eu vou falar hoje que nós temos a criança interior ferida. Bom, todo mundo aqui já foi criança. Todo mundo um dia que nasceu, bebezinho, cresceu, se desenvolveu e virou essa mulher adulta. Não sei se tem algum homem aqui, se tiver algum homem aí, se manifeste.
virou essa mulher adulta que você é. E a gente acredita com todas as nossas forças que nós estamos totalmente conscientes das nossas decisões, que agora eu cresci, minha infância passou e o que ficou lá atrás, ficou lá atrás. É ou não é? A gente não pensa assim? Já passou, já acabou, eu era só uma criança. Hoje eu sou adulta e sei exatamente tudo que eu tô fazendo. É verdade, isso é muito forte na gente. Até que a gente começa a se deparar com desafios na vida, até que chegam os filhos e vira a nossa vida de cabeça para baixo. A gente perde o controle, não sabe da onde vem tamanha vontade, irritabilidade, tamanho cansaço, tamanha sobrecarga, tamanha dificuldade em nos conectarmos com a criança. Ai, e a gente não entende da onde vem isso tudo. Eu quero te dizer que a criança que você foi, ela diz muito sobre a pessoa, a mulher que você é hoje. E não é só sobre a maternidade. A criança que você foi, a criança que você viveu, a sua história infantil, o que fizeram com você, como que as pessoas à sua volta tratavam as suas reações emocionais, a sua birra, como é que elas te tratavam nas coisas mais simples do dia a dia, como mandar ir dormir, mandar escovar um dente, sabe? As coisas do dia a dia. Isso está determinando quem você é hoje. Isso está determinando as suas escolhas no trabalho. Isso está determinando a sua falta de crescimento no trabalho. Isso está determinando o seu medo de avançar, o seu medo de crescer, o seu medo de vir aqui fazer uma live, a sua insegurança, a sua necessidade de aprovação, a sua dificuldade em dizer não. A gente nega a nós mesmas o tempo todo, a gente não consegue se priorizar, estamos atendendo todo mundo o tempo todo, o meu marido, meus filhos, a vizinha, a mãe, o cachorro, o periquito, o papagaio, mas eu não consigo atender a minha necessidade. Meus planos sempre ficam para depois. Quer ver uma prova disso? Não consigo ir na academia nunca. Tenho um sonho de ter um negócio, mas nunca dá, porque não sobra tempo, porque eu não consigo, porque ninguém me ajuda. Cansa até de falar, né? Mas o que eu quero dizer? Existem muitas coisas que você carrega aí dentro, que está gerando esses bloqueios, essas dificuldades, que vêm da sua criança. E enquanto a gente não olha para ela, enquanto a gente não reconhece, enquanto a gente não percebe que ela está viva dentro de nós, enquanto a gente não toma consciência disso, a gente não consegue tratar. E eu posso te dizer com toda a certeza da minha vida, porque eu passei por esse processo. Porque o que eu estou te falando aqui, eu vivi, senti na pele e foi libertador. Por isso que eu venho aqui para contar tudo para vocês. Por isso que eu tô aqui nos stories todo dia, por isso que eu tô gerando conteúdo aqui para vocês. Porque um dia eu disse assim: toda mãe na face da terra, toda mulher precisa saber disso e viver isso, essa liberdade emocional, essa liberdade de você pode ser o que você quiser, essa liberdade de os meus filhos não me atrapalham. Claro que precisa de ajuste, tem uma vida dependendo de você, mas o caminho da anulação gera dependência emocional, gera filhos frustrados. Mas por que, Simone, que a gente não consegue avançar? Porque a nossa criança interior ferida está regindo a nossa vida, regindo a minha vida e a sua vida. Como que isso acontece? O nosso subconsciente, onde estão as memórias que ficam lá no inconsciente. O que é inconsciente? Quer dizer que a gente não tem consciência dela, ok? O nosso subconsciente, ele é atemporal. O que é atemporal, Simone? Atemporal é que para ele não existe passado, presente e futuro. Não existe. Para ele só existe o momento do agora. Então, as minhas experiências emocionais, aquilo que eu e você vivemos na infância, que a gente não lembra, você pode não ter lembrança nenhuma da sua infância, ou você pode ter.
essas memórias, essas experiências, esses traumas bons ou ruins, eles permanecem no inconsciente. E como o inconsciente é atemporal, ele não sabe que aquela experiência ficou lá no passado. Para ele, ela está viva hoje. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, o que eu vivi lá atrás, principalmente até os meus 7 anos, que é a primeira infância, determinou quem você é hoje. Formou a sua identidade, formou as suas crenças. Depois elas foram se aprimorando, sendo reforçadas ou modificadas. Mas elas se formaram na sua primeira infância. Então, como o inconsciente ele é atemporal, tudo que você viveu lá na sua infância, na sua imaturidade cerebral e emocional, é como se para o seu cérebro estivesse acontecendo agora. Por isso que esses traumas bloqueiam muito a nossa vida. Porque quem teve um trauma na escola, quem teve um trauma de humilhação e agora não consegue falar em público e agora não consegue fazer coisas que se expõem, é porque esse trauma no cérebro da pessoa, no seu cérebro, ele está vivo, como se tivesse acontecido ontem. E como um sistema de defesa, nosso cérebro foi feito perfeitamente para nos ajudar. Quando eu comecei a estudar o cérebro infantil, nosso cérebro, entender as reações humanas, eu falei assim, cara, como Deus é perfeito. Deus criou uma máquina e nos deu essa máquina, que é o nosso cérebro. Acontece que a gente não sabe lidar com essa máquina. Sabe, igual você pegar um carro e entregar para uma criança de 2 anos, o que essa criança vai fazer? Se eu pego um carro e entrego para uma criança de 2 anos, você acha que ela vai usar o carro? Ela não vai usar. Você acha que ela vai aproveitar todas as funções do carro? O carro pode ser o top de geração, o carro pode ser aquele que conversa com o motorista. Eu fui numa feira aqui que tem todo ano, entrei num carro, que o carro é assim, top das galáxias, né? Assim, nosso sonho de consumo. Você bota o celular, ele carrega, só em você encostar o celular no painel, o carro conversa com você, você senta, ele ajusta o banco de acordo com o seu peso, com a sua altura. Sabe, um carro altamente tecnológico. Aí eu pego um carro desse e dou uma chave para a criança de 2 anos. Talvez ela vai brincar só com a chave, não vai nem acessar o carro. Talvez ela não vai nem se interessar, né? Vai jogar a chave no lixo, porque vai achar mais interessante uma bolinha colorida, um quadradinho, qualquer outra coisa. Então ela não vai aproveitar, ela não vai usar dos benefícios daquele carro. E é assim que eu vejo o nosso cérebro. Nosso cérebro é uma máquina. E Deus foi perfeito na criação quando Ele criou cada detalhe, cada coisa que se encaixa uma na outra. Mas a gente não sabe usar. Ele foi feito para nos ajudar. Ele foi feito para nos auxiliar nesse processo da vida. Mas por algum motivo a gente se distanciou tanto de nós, da nossa essência, da essência de Deus, que a gente ficou tão perdido ou corrompido em outras coisas e nós nos distanciamos desse conhecimento. Então a gente não aproveita essa máquina, porque olha só, o cérebro, para nos proteger, quando você vive uma experiência traumática que te causou dor não só física, mas dor emocional, porque a neurociência já explica hoje que a dor emocional ela ativa a mesma região do cérebro, ela ativa a mesma área, ela causa, os efeitos da dor emocional são tão marcantes e fortes como uma dor física. O sofrimento da pessoa, não tá me ouvindo direito? Só a Thalita, gente, ou tem mais alguém? Deixa eu aumentar aqui o volume. Estão me ouvindo bem?
Estão me ouvindo bem? Falem pra mim aí no chat. O nosso cérebro, quando você vive um trauma emocional, ele bloqueia. Ó, tá todo mundo dizendo que tá bem, Thalita. Aumenta o seu volume aí do celular. Tá bom? Olha, vocês estão aqui. Eu falando com vocês sem responder no chat. Agora todo mundo respondeu. É porque todo mundo ama se sentir útil. Ai, e aí todo mundo quer colaborar, quer ajudar. Que bom que vocês têm esse sentimento. E eu pedi a ajuda de vocês e todo mundo aparece. Manda coraçãozinho agora pro Instagram, entregar essa live para mais pessoas. Oi, Mari. Oi, Indy. Saudade de vocês, mulheres maravilhosas. Bom, oi, Glenda. Glenda tava comigo aqui de tarde, essa gravidinha. Tomamos um café. Olha só. Estão entendendo aí? Estão pegando? Ó, vão juntando aí comigo o raciocínio. Bom, então para nos proteger, essa memória de dor, essa dor emocional traumática que você viveu lá na sua infância, o seu cérebro bloqueia. Olha que legal. Ele bloqueia para te proteger, porque ele pensa assim, ó. Sabe aquele filme Divertidamente das crianças que as crianças assistem, que lá dentro da cabeça da criança fica alegria, tristeza, raiva, todo mundo conversando? Eu fico imaginando essa cena assim, ó. Meu cérebro lá conversando, os bonequinhos. Imagine essa cena também. Aí, o cérebro tá lá e fala assim: isso aqui causou uma dor muito forte nela emocionalmente. Se sentiu abandonada, se sentiu sozinha, não podia compartilhar o que ela estava sentindo porque era reprimida. E aí, sabe o que nós vamos fazer? Vamos bloquear essa informação de dor. Vamos bloquear esse trauma, essa memória, porque senão ela vai sofrer. Já pensou ela passar a vida sofrendo com isso? E aí, para nos ajudar, o cérebro vai lá e bloqueia a informação. Você sabia que isso acontece no parto? Talvez a Fernanda vai confirmar isso. A neurociência já prova que o cérebro bloqueia a dor do parto que a mulher sentiu quando ela tem o parto normal. Ela não sente a dor, ela não vive a sensação da dor. O cérebro bloqueia a dor, porque senão ela não ia querer outro filho depois. Porque se ela lembrasse da dor que ela sentiu, ela não ia querer sentir mais. Então o cérebro bloqueia a memória de dor para você não sofrer. Então, o que aconteceu na sua infância? Toda a sua experiência que causou dor emocional, estou falando de dor emocional aqui, o seu cérebro bloqueia essa mensagem para você não passar uma vida toda sofrendo. Para te proteger, ele bloqueia essa informação, por isso que vai para o inconsciente, para que você não sofra. Só que o inconsciente, como ele é atemporal, ele não entende que está no passado. Por isso que você encontra hoje muitos adultos presos a padrões que a gente se pergunta: meu Deus, olha para essa pessoa, ela tem um potencial incrível, ela é incrível, ela faz coisas incríveis, mas ela não acredita nela. Ela não enxerga a própria capacidade. Ela não consegue avançar, não acredita em si mesma. Por quê? Porque existe uma memória de dor, uma memória traumática, que talvez ela ouviu lá na infância. Você não sabe, você não vai ser ninguém, você nunca vai conseguir. Não, minha filha, desse jeito você não vai dar certo na vida. E essa memória de dor que ela ouviu, que a marcou, que a fez se sentir tão mal, tá viva. Tá viva. E conduz o comportamento e as escolhas dessa mulher hoje. Faz sentido ou não faz sentido? Ó, a Viviane disse: é verdade. A Eunice disse: é verdade. A Jaque disse: eu concordo. Tá fazendo sentido? Vocês estão conseguindo entender o que eu tô falando? Então, existe sim uma criança interior em você que precisa ser vista e curada para que a mulher que habita em você amadureça
e permita que você conquiste tudo aquilo que você quer conquistar. Na vida profissional, no casamento, na sua relação com os filhos. A nossa criança interior impacta o nosso casamento. Porque muitas vezes nós mulheres estamos buscando no marido aquilo que nos faltou no nosso pai na posição infantil. Isso traz peso para o casamento. Sim, às vezes vejo a criança nela, a parte comportamental, adulto com jeito total de criança. E esse adulto não tem consciência. Ele simplesmente acha que ele está decidindo a vida com maturidade. E na verdade não está. Sim, faz sentido, todo sentido. Estão pegando aí? Estão pegando? Você pega pra você, põe no coração e transforma a sua vida. E aí, essa memória é inconsciente até que você traga a luz a ela. Mas Simone, eu não lembro nada da minha infância. Eu também não. Eu acho incrível quando algumas pessoas me falam assim, nossa, quando eu tinha 4 anos, eu lembro disso, eu falo, meu Deus, eu não lembro. Mas deixa eu te dizer, você que não lembra da sua infância, significa que ela foi tão traumática para você emocionalmente. Lembra do processo de bloquear a dor? Que o seu cérebro bloqueou essas memórias para você não sofrer. Ai, Simone, você está dizendo que meus pais foram ruins comigo. Bora botar uma vírgula aqui e uma aspas. Os nossos pais, eu, você, os nossos pais, todo mundo, erra não é por falta de amor. Seus pais te amaram profundamente, mesmo que eles tenham cometido erros. O erro vem pela falta de conhecimento, não é falta de amor. Falta de conhecimento nos faz errar. Porque até um tempo atrás, quando eu não era essa mãe consciente que eu sou hoje, e eu errava, e eu descobri, né, que eu errava muito com os meus filhos, sempre foi por amor. Porque eu os amava, porque eu estava criando adultos direito, porque eu queria crianças comportadas, porque meus filhos, sim, iam ser alguém na vida. Então, quando a ficha caiu, e aí eu me deparei com esse cenário, eu falei, tô errando com os meus filhos. Então, seus pais, eles não foram ruins, eles só não conseguiram atender às suas necessidades emocionais. Por quê? Porque o sistema educacional, a educação que a gente vem trazendo de geração em geração, é totalmente traumática emocionalmente para a criança. Essa educação que a gente corrige com castigo, que a gente fala assim, se você não se comportar, não tem televisão. Se você bater de novo no seu irmão, você vai pro seu quarto e vai ficar lá até vocês se entenderem. Ah, os dois estão aprontando? Vem aqui que vocês dois é quem vai apanhar. Essa educação não considera o emocional da criança. Essa educação não valida o que a criança sente. Essa educação é violenta emocionalmente. E foi assim com a gente. E não é porque os nossos pais tinham consciência disso. Eles não tinham conhecimento. Então, quando você não teve as suas necessidades emocionais atendidas, vem os traumas emocionais. Então, talvez na hora que você estava chorando muito, chorando desesperadamente, fazendo uma crise de birra, e que provavelmente os seus pais, e nós também, até pouco tempo atrás eu também pensava assim, crê que a birra é um mau comportamento, entre aspas. O que a gente faz? A gente fala assim, eu vou corrigir a birra do meu filho. Vem cá, meu filho, ó, entra no seu quarto. Se você fizer isso de novo, já era. Eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade, vem aqui. Ah, você não quer ir embora do parquinho? Então, aguarde o que te espera em casa. Essa educação não é acolhedora. Então, você passou e eu passei por dificuldades emocionais e nós não tínhamos em quem nos apoiar. Porque o nosso pai e a nossa mãe é o nosso porto seguro. A criança ama incondicionalmente os pais. E quando ela está emocionalmente passando por uma situação difícil, o que ela quer
é o apoio desses pais. E quando ela não tem isso, ela vive uma solidão emocional sozinha, solidão sozinha, né? E isso é traumático para a criança. Então, esses comportamentos, essa maneira de lidar com a gente, deixou muitas marcas na nossa criança interior. E essa criança interior, que está lá registrada, tudo no nosso inconsciente, que para o inconsciente não aconteceu quando você tinha 5 anos, 6 anos, 7 anos, 9 anos, para o seu inconsciente ela aconteceu agora, ela continua viva em você e está determinando seu comportamento. Porque se o que eu fazia quando era criança, eu errava, aí apanhava. Você vai ter muita dificuldade em dizer não agora. Por quê? Porque você tem uma crença, o seu inconsciente lá está dizendo que se você errar, vai ser vergonhoso, você vai ser humilhada, você vai talvez ir para o quarto, chorar sozinha, ficar no escuro. Então você fala, não, eu não posso errar. Você tem dificuldade em lidar com os erros. Eu tenho que ser a menina perfeita. Aí você se torna perfeccionista. E aí a gente não sabe de onde vem esse perfeccionismo que torna a vida pesada e difícil. Vem da posição infantil de que eu não posso errar. Porque se eu errar, eu não vou ser amada. Porque todas as situações, os nossos filhos só querem ser amados. Então, a gente condiciona na busca do amor. Então, se eu errar, eu não vou ser amada. Então eu não posso errar. Aí eu me torno perfeccionista, né? Não é perfeita. Ao ponto de não me permitir errar. Aí, a educação tradicional ensina a criança a agradar sempre os pais, negando a si mesmo. Você tem que fazer isso porque eu tô mandando. Você tem que fazer isso porque eu sou sua mãe e você tem que fazer e pronto. Então a criança, ela não pode dar opinião. Você talvez era uma criança que não podia dar opinião, não podia falar, que tinha que ficar calada. E a criança sempre se vê como um problema. Ela começa a ver assim: eu sou o problema, eu não tenho valor. Logo, para eu ser amada, eu tenho que fazer tudo o que o outro me pede. Não importa a minha vontade. Eu vou agradar meu pai, a minha mãe, a vovó, a titia. E aí cresce essa mulher igual eu e você, que não consegue dizer não, que se sobrecarrega até a tampa do cabelo, achando que tem que dar conta de tudo e não consegue dizer não. Alguém te pede alguma coisa, faz isso, aí você... Ai, faço. Ai, meu Deus, por que eu disse que podia fazer? Eu tô cansada, eu tô cheia de coisa, eu tô não sei o que, eu não tenho tempo. Mas você dizer não te conecta com a sua dor. Daquela criança que não tinha opinião. Você tinha que fazer para agradar. Então você só se sentia amada quando agradava o outro. Então hoje você fica na posição infantil de agradar o outro para se sentir amada. Essa é você, Liliane? É a sua criança, Liliane. E a gente acha que a gente está tomando decisões adultas. A sua criança viva para que você não sofra, para que você não se conecte com aquela dor de novo, faz você se posicionar assim. A dor tá viva. Aí quando você vive experiências, ativa aquele gatilho dentro de você. Não, eu não posso dizer não, senão eu não vou me sentir amada. Mas isso é um processo inconsciente. Percebe como isso não passa na nossa cabeça? Não passa. Isso passa na sua cabeça? Não passa. Você vai começar a ter clareza agora, porque eu tô te falando isso. E aí chegam os filhos, aí tá bom, aí você começa a se deparar com essa educação consciente, aí você fala assim: nossa, eu não quero reproduzir isso nos meus filhos, eu quero ser uma mãe que trabalha o emocional do meu filho, que respeita ele. Aí você vive uma crise, porque você sabe que tem que acolher
que tem que não, né? Você sabe que o caminho é acolher, validar o sentimento. Mas quando o seu filho está numa crise de choro, de mau comportamento, de jogar as coisas no chão, você só quer que ele pare. Porque tem uma coisa que grita dentro de você que te incomoda tanto, te incomoda tanto. Ai, meu Deus, essa criança não para de chorar, essa criança não para de gritar. É a sua criança interior reprimida. Nós fomos muito reprimidas nas nossas emoções. A gente não podia falar, a gente não podia compartilhar o que a gente estava sentindo. Talvez muitas de nós ouviu, fica quieto, você não sabe de nada. Ou se são aqueles pais que faziam de tudo para nos agradar, que entram no caminho da permissividade, deixou em nós uma criança insegura. Porque o limite traz segurança para a criança. Então, quando essa criança se sente insegura, você tem medo de avançar, medo de arriscar, medo do novo, medo do empreender, medo de assumir alguns lugares. E isso fica lá guardado no nosso inconsciente, até que a gente decida, eu preciso olhar para isso. O que aconteceu comigo? Como é que foi a minha infância? Nossa, eu não lembro de nada da minha infância. Isso já significa que ela foi emocionalmente traumática. Emocionalmente, tá, gente? Então, os seus pais e nós podemos dar o melhor para os nossos filhos, trabalhar para dar escola, comprar presente, ser pais que estavam ali juntos, participativos. Mas mesmo eu estando ali junto, participativo, junto com os meus filhos, eu preciso de habilidade para lidar com o emocional deles. Porque os seus pais podem sim ter sido pais presentes, porque a gente acha que o abandono emocional só vem dos pais que deixaram a criança e foram embora. Os pais que abandonaram os filhos em um orfanato, filhos órfãos, né? A gente acha que o trauma emocional só vem de grandes coisas, do abuso sexual, dos pais que se separam, o que mais? Da perca dos pais muito novos. Então a gente tem uma falsa impressão de que só isso que traumatiza uma criança. Mas mesmo se mesmo que você tenha pais ou teve pais presentes, se eles não tiverem a habilidade de lidar com o seu emocional, que eu acho bem difícil os pais da nossa geração ter, porque a inteligência emocional, o estudo sobre a criança e o interesse em saber disso é muito recente, talvez de 30 anos para cá. Você carrega essas marcas e elas estão vivas. Então aquela criança insegura, com medo, que tinha que ficar calada, que não podia compartilhar opiniões, é uma mulher que não acredita em si mesma, que tem medo de falar o que vão pensar, tem medo do erro, lida mal com o erro, não consegue dizer não, tem baixa estima, não consegue reconhecer as próprias habilidades. Esses sinais são sinais e características do abandono emocional, da ferida do abandono emocional. E quando a gente começa a olhar para a nossa infância e dar lugar a isso, é a oportunidade de cura. É a oportunidade da gente ressignificar, da gente assumir esse lugar da mulher que cresceu e curar a nossa criança. Porque quando você olha para a sua criança, ressignifica, acolhe, transforma aquela memória emocional de dor em algo, em uma cura para você, aí a sua vida adulta fica diferente, a sua relação com os filhos fica diferente. Ai, Simone, como é que eu curo a criança? Esse aqui é o passo número 1. Você ter acesso a essa informação, você ouvir falar sobre isso. Aí agora você vai ficar pensando, como foi a minha infância? Como era a minha mãe? Nossa, minha mãe cobrava muito de mim. Nossa, minha mãe queria que eu tirasse 10 o tempo todo. Eu lembro que quando eu não conseguia atingir alguma coisa, tinha medo de falar com ela. Quando você olhar para essa história, você vai entender muito comportamento seu agora. Você vai entender muitos comportamentos seus agora no seu trabalho, no seu negócio, no seu casamento.
na relação com seus filhos. E aí você começa a curar isso. Tem terapia, só que terapia com quem cura a criança interior ferida, não é todo mundo que trabalha com isso. Na comunidade Damas, eu trago consciência de muitas marcas, dores, as minhas que estão aqui, que já vieram, podem falar. E quando você vai tomando consciência disso, você vai se libertando, você vai se curando. Você vai assumindo a mulher que você nasceu para ser. Sem essas barreiras, sem essas muralhas, sem esses tropeços, porque acaba sendo tropeço. E aí quando você começa a mexer com isso, você vai vivendo situações na sua vida e aí o seu inconsciente começa a jogar luz nessas memórias. Às vezes você tá assim, despretensiosamente, sei lá, vivendo, fazendo algo comum do dia a dia e você tem aquele insight de, puxa, aconteceu isso comigo. Eu comecei mas Simone, eu não lembro de nada da minha infância, esse era o meu caso. Só que quando eu olhei para o meu comportamento hoje eu consigo fazer essa leitura nas mães, a maneira como eu reajo na vida hoje, com os negócios, com o casamento, com os filhos, revelam o que aconteceu comigo na infância. Então eu não precisei lembrar de tudo o que aconteceu para curar a minha criança, porque os comportamentos hoje revelam o que eu vivi, entenderam? E a partir desse comportamento eu comecei a curar a minha criança. Ó, vou contar uma experiência para vocês. Eu comecei a observar, porque enquanto a gente não toma essa consciência, a gente acha que é coisa da vida, problema da vida, dificuldade da vida, e leva a vida assim, cegamente. Eu comecei a observar que o domingo era muito difícil para mim. Até eu adquirir esse conhecimento, né? Porque antes eu achava absolutamente normal. É um dia porque sai um pouco da rotina, porque as crianças isso, porque aquilo outro, né? Porque a gente está tentando sempre olhar para fora. Mas foi isso que a gente aprendeu na educação tradicional. A educação tradicional nos ensina a olhar para fora, não ensina a olhar para dentro. Então, a gente fica procurando culpa, justificativa fora. E a maioria de nós somos assim. Isso é resultado da educação tradicional. Ela não tem um olhar para dentro, ela tem um olhar para fora. E aí, o meu domingo era sempre difícil. Nossa, meu domingo sempre acabava de mau humor, sempre rolava uma briga, um problema com as crianças. Aí eu comecei a olhar para aquilo e me perguntar, por que meu domingo é tão difícil? Parece que o domingo já começa difícil para mim. Ah, Simone, é porque você aí tem que fazer muitas coisas. Eu comecei a ver que não é isso. E eu comecei a me perguntar, porque fazer perguntas é libertador. Quando você começa a se perguntar coisas que você vive, a sua mente abre. E Deus traz as respostas. E aí Deus vai usar uma live dessa, vai falar com você, vai trazer alguém para te falar alguma coisa. Porque quando você faz pergunta, sabe a lei da ação e reação? Quando você faz pergunta, a resposta vem, ela precisa vir. Entendeu? Só que a gente não tem o hábito de fazer pergunta, principalmente para nós mesmos, né? A gente tem o hábito de apontar o erro, procurar culpado e entrar no padrão de vítima, tadinha de mim, coitadinha de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me valoriza, ninguém me ajuda, não tem apoio. Esse é o padrão. Só que é um padrão que não te leva para lugar nenhum, não vai resolver seus problemas e você continua sofrendo. Porque enquanto você não assume a liderança da sua vida, você fica presa no mesmo ciclo de problemas, entendeu? Então, eu fiquei pensando, por que o meu domingo é tão difícil? Aí, eu comecei a observar o que eu estava fazendo no domingo, o que estava acontecendo, comecei a olhar para dentro. Como que eu me sinto? Nossa, meu coração ficou angustiado. Nossa, eu tô acordando no domingo pesada já, com a impressão que o meu dia já vai ser ruim. Sabe? E, gente, absolutamente como 2 mais 2 são 4.
ia rolar um conflito no domingo. E eu comecei a me questionar sobre aquilo. E esse final de semana, e por várias vezes fiquei me perguntando, por que meu domingo é tão difícil? Por que pra mim o domingo é pesado? Por que parece que o domingo eu tô mais de mau humor assim? Sabe? Parece até que a cara fica mais assim do que sorrindo. Por quê? Às vezes eu não tenho nem motivo e parece que eu já tô de mau humor. E engraçado como são as coisas. Aí nesse final de semana passado, as crianças falaram: mãe, posso assistir o Superbook? No domingo eles assistem TV. Aí o combinado, eles assistirem um episódio do Superbook, que são histórias bíblicas fantásticas que tem no YouTube. Então de manhã eles assistem um episódio do Superbook cada um, e meio-dia eles escolhem a programação dentro da lista de desenho que a gente tem, porque não são todos os desenhos que as crianças podem assistir, viu? Aí, gente, a Valentina ligou a televisão, e quando ela ligou a televisão, até ela colocar no YouTube, tava passando, acho que é o Globo Rural. Não é o Globo Rural que ainda tem de manhã cedo? Ou é o Pequenas Empresas, Grande Negócio? Não tem um desses dois ainda na televisão? Gente, esse programa passa desde quando eu era criança. Meu pai assistia isso. E eu tinha ido fazer alguma coisa na sala na hora que a Valentina ligou a televisão. Quando apareceu, gente, aquele negócio da Pequenas... Eu não sei se é do Globo Rural, porque até a voz do homem é o mesmo cara que apresenta aquele negócio, gente. Aquele cara não envelhece, não. Gente, quando aquele negócio apareceu na televisão, meu cérebro virou uma chave. Meu cérebro virou uma chave. Tá aí a resposta. Sabe por quê? Eu não lembro da cena, mas quando eu junto os quebra-cabeças, quando eu junto várias coisas, eu encontro a resposta. Aí o meu cérebro virou uma chave. Domingo era o dia que meu pai estava em casa. Provavelmente ele passava o dia todo. E o meu pai já mudou dos dois programas. Ah, mas aquela voz, Laura, era a mesma voz que eu ouvi. Ou então a minha mente escutou aquela voz. Uma memória da minha infância veio à tona naquela hora. Quando eu vi aquele negócio, eu lembrei da minha casa, eu lembrei do meu pai, meu pai assistia isso todos os domingos. Eu lembrei na hora. E provavelmente era o dia que ele passava o dia todo em casa. Provavelmente era o dia que eu não podia fazer barulho, que tinha que ficar quieta. Porque eu lembro que quando começava o Jornal Nacional na minha casa, não podia fazer nenhum pio, porque se fizesse um barulho na sala, apanhava. E naquela hora virou a chave na minha cabeça. O meu domingo é difícil, porque para minha criança era muito difícil o domingo. Provavelmente para Simone criança também era assim, Glenda, na sua casa? Provavelmente na minha casa o domingo era muito difícil, porque a Simone criança talvez não podia ser criança, não podia brincar, não podia correr, estava tentando se controlar. Ai, a criança tem que se controlar. Ai, queria correr, brincar. Ai, ela não pode. Aí, Deus me livre conversar durante o Jornal Nacional. Era bem assim, Fernanda. Deus me livre de ser criança. A gente não podia ser criança. E a gente faz isso com os nossos filhos. Olha, tem várias de vocês aí. Naquela hora, gente, que a Valentina ligou a televisão. Aí eu vi aquele programa. Tava falando de, sei lá, alguma coisa de boi, de vaca. Não sei, só sei que veio na minha memória o domingo, o meu pai... Todo domingo ele assistia aquilo e na hora virou uma chave. É por isso que o meu domingo é difícil. É por isso que o domingo pra mim é tão pesado. É por isso que eu já acordo no meu domingo mais tensa. Mas antes eu achava absolutamente normal. Era um dia que eu tava cansada, sei lá. Era um dia que as crianças brigavam mais. Mas não era, é porque a minha criança estava sofrendo no domingo, porque o domingo talvez ela
Não podia ser ela, não podia falar, não podia conversar. Então, sabe aquele dia que você tá pisando em ovos? Aquele dia que você tá se reprimindo por causa do outro? Ainda mais criança, né? Na autoridade dos pais de antes. Autoridade não, né? Porque nós não perdemos a autoridade. Ser gentil não é perder a autoridade, tá? Vamos botar uma vírgula aí. Legal a descoberta, né, Lore? Então, mas eu só descobri porque eu comecei a me perguntar. Porque eu comecei a parar de achar que era normal aquela confusão do meu domingo. Porque eu comecei a olhar pra mim, pra dentro e parar de olhar pro outro. Porque aí eu ficava assim, é porque as crianças perturbam meu juízo no domingo. Porque elas brigam. Por que isso? Porque meu marido não sei o quê. Enquanto nós estivermos procurando respostas fora, a nossa vida continua igual. As respostas estão dentro. E eu comecei a me perguntar, por que o domingo é difícil para mim? Por que parece que eu já tô de mau humor de graça? Parece que ele é pesado. E naquele final de semana eu descobri. E aí eu conversei com a minha criança, acolhi ela e ressignifiquei aquilo. É domingo, é um dia de alegria, é um dia de se divertir, é um dia de brincar, de dançar, é um dia de ser feliz, amor. É um dia para ser leve, não precisa mais ser pesado. Você não precisa se reprimir mais, você não precisa deixar de ser você. Olha como isso é forte, gente, não é? Fala pra mim. Aí a partir dessa descoberta, que eu trago consciência, eu começo a me libertar disso. Foi as crianças que tinham que mudar? Foi meu marido que tinha que mudar? Era o domingo que tinha que mudar de lugar de semana? Vamos exterminar o domingo do calendário? Não. Era uma memória do meu inconsciente, viva lá, sangrando, porque para ele aconteceu ontem. Regindo o meu emocional. Forte, né? E ainda faz a declaração para o seu cérebro entender isso. Sim. Aí eu descrevi toda a cena para o meu cérebro. Aí você traz algo que estava implícito, que é escondido, para tornar explícito. E aí você consegue reorganizar o quebra-cabeça. E aí você traz luz ao inconsciente e fala pro seu consciente, agora eu já cresci. Meu domingo não precisa ser mais assim. A partir de hoje sou eu que decido como vai ser o meu domingo. Gente, percebe como é isso? Eu sempre que começo algo não consigo terminar. Será que também tem algo com a minha infância? Sim. Sim. Porque você começar algo e não terminar, tem várias coisas aí. Tem várias coisas. Perca de foco, medo do resultado, medo de errar. Se vai que eu erro, então é melhor eu parar por aqui. Vai que não dá certo, o que vão dizer de mim? Necessidade de aprovação. Então, não é o fato de você parar de fazer. O que está por trás disso? Quais são os pensamentos que vêm na sua cabeça? Por que? Você se perguntar, por que eu paro na metade? Por que não chega até o final? Eu tenho certeza que tem a ver com a sua infância, com a sua criança interior. Pode não ser, não é uma causa única. Entende? Pode ter uma raiz que se fortalece com aquilo que você faz. Porque aí, por exemplo, aí eu começo e não termino. Pode haver várias raízes aí, tem que olhar para a história. Como era seu pai? Como era sua mãe? Você tinha mais irmão? Não tinha irmão? Você é a irmã mais velha? É a do meio? É a mais nova? Cada filho, a depender do lugar que ele estiver, ele adota um padrão comportamental. Vocês querem que eu faça uma live falando sobre a ordem de nascimento? É muito legal entender. Você vai ver que se repete o filho mais velho, o filho do meio e o filho mais novo nos padrões comportamentais. Você vai super se identificar. Então tem que olhar para a sua história, tem que olhar
Quem foi você? Como era o ambiente? O que você fez da vida? Quem que ficava com você? Sua mãe trabalhava, não trabalhava? O pai... Tudo isso, entendeu? E aí a gente vai puxando o fio da meada. Isso eu faço na minha mentoria individual. Você vai puxando o fio da meada e na comunidade Damas a gente rompe muitas coisas também. Você vai puxando o fio da meada, trazendo clareza e acontece igual aconteceu comigo. Num belo domingo a chave vira e fala, é isso, é isso. E aí a partir daquele momento, o meu domingo se tornou mais leve. Era a minha dor viva. Entenderam? Ficou claro para vocês isso? Esse processo? Então, a sua criança precisa ser vista. Isso vai melhorar o seu relacionamento com as crianças, com o casamento, com o trabalho, com tudo. Porque ela diz sobre você, ela fala sobre você, sobre as atitudes e posicionamento que você tem tomado hoje. Então é importante olhar para dentro, começa a se fazer pergunta sobre você, não é sobre o outro. Para de achar que a culpa é sempre do outro, assuma a responsabilidade ou a autorresponsabilidade de mudar as circunstâncias que você vive. Liliane, você necessita dessas descobertas? Que bom! E se você quer, se você começar a se perguntar, a trilhar esse caminho, cada dia você avança um degrau. Deixa eu tranquilizar o seu coração e te dizer, não vai ser da noite para o dia. Você não vai assim, nossa, descobri e acabou tudo na minha vida. É uma descoberta. Quanto mais você se permite, mais você evolui. E você se torna uma pessoa melhor, melhora os seus resultados. E é melhor com você mesmo, sabia? E é melhor de dentro para fora, não é de fora para dentro. Porque enquanto a gente está tentando mudar, enquanto Simone me manda um oi. Oi, Maíra! Oi, Maíra! Beijo para você, boa noite. Que bom que você está aqui. Está aprendendo muito sobre a criança? Para quem aqui já valeu a pena? Levanta a mãozinha aí no chat. Manda coraçãozinho. Você já aprendeu algo aqui? Fez assim um explodir na mente? A consciência é isso. Você abrir portas e janelas que até ontem estavam escondidas. Aí eu falo assim, ai, mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, meus filhos não sei o que, meus filhos não sei o que. E é a nossa criança lá, se sentindo reprimida, ferida, regindo várias coisas em nós. Gente, faz isso muito sentido. Quer ver? Deixa eu falar uma coisa bem séria pra vocês, vocês vão ver como faz sentido. Que tem a ver com a ordem de nascimento, que depois eu posso fazer uma live sobre isso, se vocês quiserem, tá? Mas eu só vou fazer se quando acabar a live, vocês colocarem mais de 10 comentários nessa minha live lá no meu post. Se tiver mais de 10 comentários na minha live, eu faço a live falando sobre a ordem de nascimento. Vamos fazer uma troca. Vai lá e diz, amei a live, foi maravilhosa, aprendi tal coisa. Bota lá algum comentário lá no meu post da live quando eu terminar a live, combinado? Se tiver mais de 10 comentários lá, ó, tem 26 pessoas, 15, vamos botar 15 comentários, gente. Se tiver mais de 15 comentários lá no meu post, eu vou fazer a live sobre as ordens de nascimento, para vocês entenderem. Eu vou contar algo para vocês que vai ficar bem claro. Existem mulheres que são filhas mais velhas, a primeira filha. Por ser a primeira filha, a filha mais velha, qual é o padrão? Presta atenção, vê se faz sentido. Qual é o padrão? O padrão é que a gente cobra do mais velho assim. Minha filha, você tem que entender, você tem que ajudar o seu irmão, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente começa a agir como se o filho mais velho não fosse mais criança, né? Porque você decidiu ter outro filho
E aí você quer que o seu filho te ajude. E aí você bota ele numa posição adulta que não é o lugar dele, né? Você tem que entender, você é o mais velho. Parece que a criança, da noite pro dia, puf, deu um pulo da infância para a vida adulta. A gente esquece que o filho mais velho também é uma criança. Aí o que esse filho mais velho começa a ter que fazer? Ele começa a assumir responsabilidades do irmão que não são deles. Responsabilidade de adulto na maturidade infantil, na imaturidade infantil. Tem filho mais velho que só podia sair levando o irmão mais novo. É ou não é verdade? Onde você for, você vai levar sua irmã. Onde você for, você vai levar seu irmão. Não, você só pode... Ah, você vai? Então você tem que levar seu irmão. É ou não é verdade? Estou aprendendo sobre essas ordens no livro da Disciplina Positiva. Exatamente, Nath. A Nath é maravilhosa. Tá no curso Descomplicando a Maternidade. Já comprou os livros. Tá lendo, tá arrasando, né, Nath? Ó, presta atenção. Presta atenção. Ó, a Glenda disse que sim, minha irmã me carregava. Gente, presta atenção que o que eu vou falar é importante. Aí, essa mulher, filha mais velha, começa a assumir responsabilidade dos outros irmãos. Como é que era antigamente? 5 filhos, 6 filhos, 10 filhos. Como era, mãe, que você dava conta? Ah, minha filha, cada um cuidava do outro, que cuidava do outro, que cuidava do outro. Não era assim? Você pergunta pra quem tem 10 filhos, 12 filhos, 8 filhos. Como é que era? Como é que você dava conta? Ah, minha filha, um cuidava do outro, que cuidava... Não, esse negócio que vocês fazem hoje não. Era cada um ia se virando, tá. Só que esse negócio de... Devagar chego lá. Isso aí, Nath, um passo de cada vez. Só que esse negócio do mais velho cuidar do mais novo, não é que não tem que ter cuidado, carinho, zelo. Gente, entenda o que eu tô falando. É a gente cobrar responsabilidades de uma criança que deveriam ser do adulto. Porque a gente adota o padrão de que ele tem que entender porque já é o filho mais velho. Vou falar só isso para finalizar. Aí essa menina, vivendo uma dor infantil, uma dor de... É uma dor de... Ela não pode ser ela mesma. Talvez ela não pode brincar porque tem que cuidar do irmão. Ela não pode sair, respirar sozinha porque tem que carregar o irmão. Na imaturidade dela de criança, ela toma uma decisão ali. Diante daquele cenário, ela fala assim: eu não quero ter filho. Eu não quero ter. Criança é chata, criança dá trabalho. Tô cansada. É como se ela já tivesse tido filhos lá na infância. E aí, como ela tem maturidade emocional e cerebral, para onde vai essa crença? Ela joga essa crença pro inconsciente. Opa, se instalou lá a crença. E essa mulher cresce, vira adulta, ela não tem consciência disso, porque as decisões que a gente tomou na infância, quem é que lembra a decisão que tomou na infância? Me fala. Quem é que lembra a decisão? Não lembra, mas elas estão enraizadas no nosso inconsciente. Essa mulher cresce, casa e tem dificuldade de ter filho. Não engravida, engravida e perde. Às vezes faz tratamento, faz um monte de coisa e não dá certo. Sabe por quê? Porque existe uma memória no inconsciente dela, onde ela rejeita o filho sem saber. O nosso corpo manifesta as coisas que nós temos na alma. Na alma está depositada a mente. A mente se divide em consciente, inconsciente, subconsciente. Porque ela tomou uma decisão na infância, quando cuidar dos irmãos era uma responsabilidade dela e ela não tinha maturidade para assumir aquilo, porque ela era apenas uma criança e ela é colocada por nós, pelos próprios pais, no lugar de assumir os irmãos. Ela tomou a decisão: não quero filhos. Só que essa decisão está no inconsciente. Ela cresce, ela acha, ela não sabe disso, mas essa memória está viva dentro dela. Ela engravida, o corpo rejeita, tenta fazer tratamento, não consegue. Porque no fundo ela decidiu que ela não queria ter mais filhos. Faz sentido? É forte, não é, Eunice? Gente, é muito forte. Gente, e é muito real. Minha mãe fica triste quando vê qualquer mulher grávida. Se ela vê uma mulher grávida e ficar triste, imagine como ela se sentiu. E imagine como você se sentiu. Não faz sentido? É muito forte.
E aí essa mulher às vezes passa a vida tentando ter filhos e não consegue, não entende. Você já viu um monte de gente que fala assim, parece que eu não tenho nada, mas não consigo engravidar? Mas é uma decisão inconsciente. A nossa criança precisa ser curada. Para a mulher que existe em você assumir o autogoverno. Porque ela cuidou dos irmãos, foram 14. Olha só. E ela carrega a tristeza até hoje. E com certeza passou muita coisa disso para vocês, filhos. Sem saber. Sem ter consciência disso. Então a oportunidade que nós estamos tendo agora, eu e você, é de ouro. É da gente agradecer a Deus todos os dias. Senhor, obrigada, Deus, porque hoje tem internet, porque hoje teve a live da Simone e aí ela falou esse negócio e a minha vida vai começar a mudar. Obrigada, Deus, porque eu posso andar com pessoas que falam isso, que falam essa linguagem. Entra no grupo da comunidade Damas, venha para o encontro das damas, entre na comunidade. A comunidade é um plano anual que você tem. Anda comigo, temos 2 aulas ao vivo por mês e a gente mexe com vocês, eu mexo com vocês por dentro. É verdade, minha mãe cuidava de mais de 13 irmãos, faz total sentido. E essa mulher não sabe que essa memória está viva. E às vezes, quando tem filho, não consegue se conectar com a criança. Não consegue ter um relacionamento de proximidade emocional. Porque é como se ela carregasse dentro dela aquele peso de que mais um na minha vida. Ai, meu Deus, porque ela já teve 13. Porque ela já teve 13, ela tem mais um, sabe? E aí o filho é difícil, a maternidade é pesada e ela entra em depressão pós-parto. E aí a gente não entende. Às vezes a mulher tem tudo, é bem sucedida, o marido ajuda e a mulher tá em depressão e a mulher tá em crise emocional. Porque a memória dela tá lá sangrando. Demorei 13 anos para engravidar e meus exames não davam nenhum problema de saúde. Eunice, tem raiz emocional aí, tem a ver com a sua criança. Você é a filha mais velha, falando nisso, tá? Mas existem outras situações para os outros irmãos. Ai, Simone, mas quando tem 13, 14, como é? Aí, quando passa de mais de 4 anos, tem o primeiro, segundo, terceiro filho, caçula. O terceiro filho já é o caçula. Depois, quando está se distanciando muito do mais velho, outros filhos aqui começam a assumir a posição psicológica e emocional do mais velho, entendeu? É como se esse outro que está aqui no 6º, 7º, começasse a assumir o lugar do mais velho dos outros. Aí ele adota os comportamentos igual do filho mais velho. Temos um homem aqui, Matheus. Cheguei essa semana na comunidade e já mudou muita coisa aqui em casa. Uhul, Amanda, arrasou. Gratidão pela sua vida. Gratidão por vocês acreditarem no meu trabalho e estarem comigo. Ela fala que quando via a mãe dela, minha avó, grávida, ela entrava em desespero com isso, com 12, 13, 14 anos. Ai, gente. A gente não tem noção do quanto foi sofrido para ela. E com certeza ela passou isso para você, Lori. Só que percebe como a gente precisa fazer as pazes com os nossos pais, com a nossa mãe, aceitar ela como elas são, porque elas carregam histórias de dores. Elas tiveram as dores dela. E fazer as pazes com isso libera a sua vida em várias coisas. Porque não aceitar os nossos pais é um ato de desonra. Gente, eu tenho tanta coisa para falar com vocês. Meu Deus, já é 10 para as 10, eu tenho que terminar. Quem quer que eu termine? Gente, tem tanta coisa para falar.
É que a gente acha que desonrar é não obedecer agora, né? Depois de adulta. Aí a mãe fica dando um monte de pitaco na sua vida, o casamento fica uma confusão. Mas deixará o homem e a mulher, pai e mãe, nociar sua mulher e serão um. Você precisa romper o cordão umbilical com a primeira família para formar a sua família. Isso é olhar para gerações futuras. Enquanto você só olha para a geração passada, você não consegue romper na sua família. Não fica mais um pouco. Quem quer que eu fique mais um pouco? Que eu vou entrando em tanto assunto. Cadê a Eunice que ia contar aí pra nós? Ai. Tá tão bom, tá, né, gente? E quando a mãe é falecida, perdi a minha, eu tinha 14 anos. Então, Liliane, tem que olhar pra várias coisas aí. Tem que... Como foi isso? Como lidaram com você? Até 14 anos, como era? Eu tenho uma mãe que eu atendi, que eu fiz mentoria individual com ela, inclusive, que ela perdeu a mãe também, eu não lembro com quantos anos, mas foi na fase da adolescência. E eu descobri que ela adotou um padrão, de vida que ela estava tendo no casamento e na relação dela com a filha, porque ela lá na adolescência assumiu o lugar da mãe. Então ela assumiu o lugar dessa mãe que morreu para cuidar do pai e dos irmãos dela. E ela se sentia altamente responsável porque a mãe dela morreu. E ela foi colocada nesse lugar, inclusive cobrada do pai e dos irmãos. E aí ela trazia padrões que estavam atrapalhando o casamento dela, a relação com a filha, porque ela ainda estava no lugar da mãe dela. Gente, isso é tão libertador. E o dia que eu falei pra ela, e falei, tá acontecendo isso. Você não é a sua mãe. Você não precisa ficar no lugar dela. Tipo assim, ó, tirou um peso das costas. É um processo inconsciente, até que você tome consciência disso. Por isso que falar sobre isso, conversar sobre isso, acessar esse conhecimento é libertador. Muda a sua vida, muda o seu casamento, muda a sua relação com seus filhos. Fica. Ó, a Eunice é a segunda filha. Então, Eunice, aí tem que olhar para o cenário familiar. Mas a segunda filha, em qual distância de idade do primeiro? Como era a relação do primeiro? Porque o que pode acontecer? A depender do ambiente familiar, o filho mais velho adota um comportamento de muitos problemas com os pais. Tipo o chamado rebelde. O rebelde. Que na verdade são crianças tentando ser criança, a gente não entende. Aí vem o segundo filho. O segundo filho faz uma leitura do ambiente e diz assim: opa, eu não vou ser igual ele, porque senão meus pais não vão me amar. Aí adota um comportamento oposto do irmão mais velho. Entendeu? E aí você inconscientemente adota uma postura que deveria ser do mais velho, mas como você percebeu que tinha muito conflito, muita briga e a necessidade da criança é se sentir amada, para se sentir amada você adota um comportamento contrário, porque se ele é assim, meus pais brigam com ele, meus pais não amam ele. Porque tudo a criança entende como amor ou não amor, gente, só isso. É só isso. A cabeça da criança é simples, é tão simples que a gente não consegue entender, porque a gente acha que é tudo complexo. Aí a criança fala, não vou ser igual a ele. Aí adota um outro lugar, entendeu? Perdi os pais muito cedo também. Provavelmente, eu não sei, tá? Eu tô chutando várias suposições, porque eu teria que entender muito mais da sua história. Possivelmente, você talvez profundamente carregava um grande medo de também faltar pro seu filho. Como a sua dor de perder os pais foi forte, possivelmente para você, a depender da sua idade, a depender de como lidaram com isso com você, porque, gente, a gente não vai evitar que os nossos filhos passem por dificuldades emocionais. A diferença é quando a gente tem uma consciência de como ajudar o meu filho a passar por isso se sentindo amparado. Entendeu a diferença? Não é que eu vou evitar que o meu filho viva situações de frustrações, de perca, de dor. Mas quando eu consigo fazer com que o meu filho passe por essas situações amparado, com aquela mensagem de filho, eu tô com você, filho, nós estamos nessa junto, é diferente. O resultado é diferente do que quando ele se sente sozinho, não tenho ninguém,
Meu pai não me ama, eu não posso contar para eles o que eu sinto não é bom. Aí a gente reprime. Então, Eunice, a sua dificuldade de engravidar pode estar atrelado ao seu grande medo de faltar para o seu filho. E se eu morrer? Quem vai cuidar do meu filho? Inconsciente, tá? Porque a dor de perder os seus pais pode estar tão viva dentro de você, só que você não vive isso conscientemente porque o seu cérebro bloqueia a memória de dor. Eu não sei com quantos anos você perdeu os seus pais. Faz sentido, Eunice, para você? Você se perguntou algumas vezes quando você engravidou, quando o seu filho nasceu, e se acontecer alguma coisa comigo? Você se fez essa pergunta? Esses pensamentos permeiam a sua cabeça? Isso já foi um motivo de preocupação para você? Você nunca conheceu o seu pai? Liliane, quando a gente tem um problema com paternidade, você tem dificuldade em avançar profissionalmente. A relação com o nosso pai tem a ver com o nosso lado profissional, porque a energia masculina que vem do pai nos impulsiona ao trabalho, à carreira, ao mundo. A energia feminina que vem da nossa mãe é o acolhimento, é a empatia, é o cuidar. A depender de como trataram isso com você, você pode ter sim bloqueios relacionados à paternidade que impede você de crescer profissionalmente. Eu não sei qual é a sua história e você pode ter já vencido muitas coisas e ter vencido profissionalmente, mas a nossa relação com o pai determina o nosso profissional na vida. Curar a paternidade promove o crescimento profissional, entenderam? Eunice, a Eunice disse sim, tá vendo como faz sentido, Eunice? Você tem mais de um filho? Você demorou 13 anos para engravidar, você só tem um, tem mais, vai ter mais, não vai? Eu sou a mais velha e tenho uma filha prematura. É hora de curar isso, gente. É hora de ressignificar. É superar esse medo, Eunice. É você pegar essa dor agora, trazer à tona. Curar a paternidade é você aceitar a sua história com o seu pai, perdoá-lo, porque inconscientemente a gente fica com uma cobrança interna, tipo assim, não conheci meu pai me abandonou, ele é horrível, ele nunca me amou. Aí você fica com uma falta de perdão. A falta de perdão não prejudica outra pessoa, prejudica você. Então, para curar a paternidade, você tem que perdoar o pai, aceitar a história, ressignificar, acolher a sua criança interior e avançar nos processos de desbloqueios emocionais, porque aí, a depender do seu comportamento, o seu comportamento vai revelar qual é o bloqueio emocional que você tem, e aí tem uma estratégia para cada bloqueio. É necessidade de aprovação? É insegurança, medo, baixa estima, não acredita em si mesmo? É identidade? Geralmente não. Quem tem crise, quem tem problema com paternidade e também com a mãe, está distante da identidade. Sabe, é como se não tivesse sentido, não sabe quem é, para que eu nasci, para que eu vim no mundo, que é o que todas essas perguntas que todo mundo faz. Mais velho tem uma filha prematura. Tem que fazer as pazes com essa história. Tem que ir no quarto, fechar o olho e dizer assim: Alana criança, eu entendo o quanto foi difícil para você assumir a responsabilidade com seus irmãos. Não era sua responsabilidade, você era só uma criança. Eu entendo o quanto foi difícil, o quanto você teve que abrir mão de algumas coisas, o quanto você sofreu. E eu tô aqui hoje para te acolher. Eu tô aqui, Alana criança, para dizer para você que eu cresci, eu sou uma adulta agora. E eu estou te dando o colo que você não teve. Eu estou te dando o amparo emocional que você não teve. Eu estou te dando o carinho, a atenção que você não teve. E dizer que agora eu estou aqui com você. E aí você começa um processo de cura da sua criança, entenderam? Isso vale para todo mundo aqui que tem coisa para curar com a criança. Exatamente, sou uma pessoa que trabalha, porém tenho muito medo do crescimento com isso. É porque você tem bloqueio com a paternidade.
E aí você não acredita em você, nos seus talentos, na sua habilidade, tem medo de se lançar ao mundo profissional. Ixi, pois sou eu mesma, Laís. Que maravilha, gente! Tô feliz demais com vocês. Mas já são 10 horas, eu preciso terminar. Já tem 1h20 que nós estamos aqui falando. Não, mas quem... Vai, bota pra mim aí no comentário. Como foi pra você essa live? Porque se vocês deixarem, gente, eu vou ficar aqui falando até meia-noite. Eu passei por esse processo de cura da paternidade. Foi doloroso, mas fez muita diferença no meu avançar. Faz total diferença. Inclusive no casamento, na relação com os filhos, tudo, gente. Gente, tudo que tá dentro da gente impacta a nossa volta. Live maravilhosa, extraordinária. Eu quero saber mais, gente. Como foi essa live pra você? Lembra do nosso combinado, porque adulto também faz acordo e combinado. Vamos tirar um print da tela para você publicar lá no seu stories e dizer foi top, foi maravilhosa, mas não é para mentir não, tá? Para você falar o que foi para você. Sabe? Convida suas amigas para me seguir, vem pro Instagram, vem pra comunidade, vamos juntar essas mulheres, gente, para despertar a mulher que tá aí dentro de você, despertar a força que existe dentro de você. Você pode mudar tudo na sua vida, você não tem que aceitar uma vida medíocre, casamento mais ou menos, vida profissional mais ou menos. Não aceite isso. Uma grande reflexão, sempre maravilhosa, live maravilhosa, lindo demais. Tenho 2 filhos meninos. A hashtag da live de hoje é hashtag transformadora. Gostei, Matheus. Hashtag transformadora. Então, vamos tirar um print? Eu vou sorrir, gente, pra eu ficar bonita, né? Vai, eu vou sorrir, você vai fazer um print junto comigo. Vamos lá? Tirei o print. Vocês tiraram? Eu precisei trabalhar isso na minha gestação. Fui órfã cedo, perdi meu pai que me criou num acidente muito ruim. Quando engravidei, trabalhei isso em mim. Graças a Deus, sigo curada dessas dores. Que bom, Luana. Muito bom. E os filhos, gente, os filhos... eu não falei isso, mas é tanta coisa pra falar. Os nossos filhos trazem à tona as dores da infância que estão escondidas. Por isso que tem muita crise de identidade depois que os filhos nascem. Por isso que a gente tem picos de humor. A gente tem dia que não é ninguém quer morrer, aí depois a gente tá bem. A gente tem oscilações emocionais muito fortes. Por isso que tem a depressão pós-parto. Porque os nossos filhos trazem à tona as dores da infância. Ele te conecta com a sua criança. Por isso que às vezes a gente quer acolher, mas não consegue. A gente quer pegar a criança pelo pescoço. Por quê? Porque você foi uma criança reprimida. Transformadora, hashtag transformadora. Cheguei no final, mas ouvi o que precisava ouvir? Então volta a live e assiste, porque segundo todo... Não sou eu que estou dizendo, porque eu sou suspeita em falar, né? Segundo os telespectadores, a live foi maravilhosa. E eu estou muito feliz com isso. Estou feliz, deixa eu abraçar vocês, deixa eu abraçar. Eu estou feliz de estar aqui, de ter voltado. Quinta-feira que vem tem live de novo. Quinta-feira tem live de novo. Quem vai estar aqui comigo quinta-feira? Separa a sua água, o seu café, o seu chá. Vamos todo mundo estar tomando chá quinta-feira que vem? Vamos fazer a quinta-feira do chá? A gente toma... Porque café essa hora não dá. Eu amo café, né, gente? Mas não dá para tomar um café 10 horas da noite. Vamos fazer um chá da quinta-feira? Todo mundo com chazinho. Você vai colocar aqui qual é o sabor do seu chá, que você vai vir pra live com o seu chá maravilhoso. Eu vou vir comer. Pode ser o chá gelado, pode ser o chá quente, pode ser o chá que você quiser. Mas vamos tomar um chazinho? Cada um com a sua xícara. E nós vamos bater mais um papo. Se vocês deixarem mais de 15 comentários nessa live no meu perfil, eu vou marcar uma live, não sei se é a próxima ou as próximas, sobre a ordem de nascimento dos filhos, para você entender você e entender o seu filho. Combinado? Combinado? Temos um combinado aqui. Será que os adultos cumprem combinados? E a gente cobra das crianças, vamos cumprir combinado. Que hoje foi na água, mas semana que vem vai ser no chá. Inclusive, eu vou colocar lá nos meus stories uma caixinha para vocês colocarem receitas de chá.
Bora compartilhar receitas de chá pra gente fazer uma troca entre as amigas, né? E aí a gente dá uma misturada assim, porque você sabe um, eu sei outro, e aí a gente faz aquela troca e estamos aqui juntas na nossa próxima quinta-feira para o nosso chá da quinta. Olha que legal! Chá da quinta, já tem o nosso nome. Chá da quinta com Simone Cruz e a gente conversar e desvendar os mistérios da mulher que existe em você. Existe uma mulher aí que pode assumir o autogoverno da sua vida, resgatar a sua identidade, a sua essência e viver uma vida com resultado, e viver uma vida plena e ser uma mãe incrível, uma esposa feliz. Gente, o casamento não é para roubar a sua felicidade, não, é para você ser feliz no casamento e você ser feliz no seu trabalho, porque você pode ser mãe, esposa, mulher e profissional. A palavra-chave é equilíbrio. Equilíbrio. Para que você encontre a plenitude. Exatamente. Vamos chamar do chá do autogoverno? Olha que legal, os nomes vão surgindo assim, gente. Chá do autogoverno, já pensou? Acho que isso vai virar um programa, hein? Chá do autogoverno. Combinado? Ai, gente, como eu tô feliz. Recebo esse abraço, esse encontro. Quinta-feira tem mais. Eu espero vocês. Quero ver vocês me marcando nos stories e quero os 15 comentários lá nesse post. Se você não assistiu, volta a live, assiste do começo e manda para aquela sua amiga e fala assim: assiste essa live que você vai ver como foi maravilhosa. Se você não mandar o recado, ela não vai assistir. Se você assistir ela do computador, no celular não dá, mas se você entrar no computador, tem 3 pontinhos assim embaixo que você aumenta a velocidade. Aí você aumenta a velocidade para ouvir em um e-mail e aí ela vai mais rápido. Temos um homem no grupo, você também está convidado para o chá das damas, viu, Matheus, da quinta-feira. Então, gente, qual foi o nome que eu falei? Ah, o chá do autogoverno, não posso esquecer. Alguém escreve aí, eu vou para o chá do autogoverno. Bora? Cheguei no final, mas vou assistir. Assiste, Mayara, vai valer a pena. Eu vou para o chá do autogoverno. Eu vou para o chá do autogoverno. Jesus não reforma, transforma. Estou sendo transformado. Uhul, Valéria também está na comunidade damas. E está maravilhosamente esplêndida, compromissada, querendo mudança de vida, transformação, abrindo o coração, porque tudo depende da sua entrega. Então, olha, a Glenda já começou. Eu vou para o chá do autogoverno. Eu também gostei desse nome, gente. Eu gostei. Eu vou abrir uma caixinha nos stories para vocês escolherem o tema da próxima live, tá bom? Eu vou para o chá do autogoverno. Uhul, eu gostei, eu gostei. Aí vou até tirar um print para pôr nos stories. Do nosso nome maravilhoso que nós acabamos de criar. Porque a energia feminina é a energia da criação. E não é só criação de filhos, é de projeto, é de sonhos, é de coisas magníficas. Você pode parir, gerir, gestar muitas coisas que você nem imagina, viu? Imagine uma galera de mulheres juntas, vai explodir o mundo. Uma mulher curada por uma família, uma casa. Eu vou para o chá do autogoverno. E é assim que nós terminamos a nossa live. Deixa o seu comentário para que eu faça a live da ordem de nascimento, hein? Vocês vão entender até no casamento, porque o filho mais velho procura casar com o mais novo. Ah, vocês vão ver que faz sentido. Também gostaram do chá do autogoverno? Ai, gente, um beijo. Senão eu vou ficar aqui falando com vocês, porque eu amo falar com vocês. Um beijo. Um abraço, um abraço. Ai, fazer igual a Ana, assim, ela abraça o celular. Ai. Espero vocês no chá do autogoverno semana que vem. Beijo. Deixa o seu comentário.